Parashá Tetzaveh, né? Que significa... Então a Parashá Tetzaveh significa ordena, vai de Êxodo 27, 20 até o 30, versículo 10. A Haftará é Ezequiel 43, 10 a 27, e a Brit Hadashá é Hebreus 13, 10, 16, tá? Irmãos, na Parashá dessa semana, ou na Parashá desta semana, né, que passou, a gente, meu Deus, vocês estão molhados, irmãos? Meu Pai eterno, tá vendo, irmão? Isso é bonito, irmão. Isso é zelo, né? Legal, gostei. Então, na porção dessa semana, tá? A gente vai falar de alguns itens da construção do Mishkan, tá? Hoje eu vou falar especificamente um pouquinho da Parashá Tetzaveh, mas amanhã não tem como, irmão, vou ter que puxar um pouquinho de Terumá, Tetzaveh, tá? Pra gente, amanhã eu vou construir o Mishkan juntamente com vocês. Dá trabalho para fazer, irmão. Dá trabalho, mas é bom. E é bom que vocês tragam papel e caneta, irmãos, para anotar tudo, tá? Evitem levantar-se no meio do culto para bater foto, batam depois, chamar quem está na frente, concentrem-se, irmão, tá? O que é que ele disse, o que é que ele falou? Quando eu pergunto para o de trás o que é que ele falou, significa que eu não estava prestando atenção. E quando eu falo com o da frente, o que é que eu faço com o da frente agora? Tiro a atenção de quem está na frente. É um efeito negativo isso. Então faça da sua cadeira onde você sentar o seu Mishkan e preste atenção. Evite. O que é que ele disse mesmo? Volta um slide aí, por favor. Concentração, irmão, tá? Shabbat Shalom, meus irmãos. Então vamos falar um pouquinho sobre o azeite da unção. Abra aí a Parashá, Êxodo 27, 20. Mas amanhã eu vou começar desde o 25, tá, irmãos? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, tá? Primeira coisa, irmãos, vou pegar aqui o material que eu já disponibilizei no grupo, que é aquele livro que eu trouxe lá da faculdade em Israel, a E-Teacher. Então esse material com 604 páginas que eu coloquei lá no grupo. Ou seja, está condenado. Perdi uma vida, irmãos. Então, ali estava, irmão, todo o material da faculdade E-Teacher, né? Videoaulas, documentos, os meus certificados, né? Shabat é dia de alegria. Era para você me dar essa notícia agora, irmão? O Eterno sabe de todas as coisas, né? Então, Midrashim sobre a Parashá Tetzaveh. O nome de Moshe. O nome de Moisés, irmãos, ele não é mencionado pela primeira vez em uma Parashá.
Todas as outras paraxá, irmãos, o nome de Moisés, ele é citado, ele é falado, mas na paraxá que nós iremos estudar hoje, esse nome foi apagado. Qual o motivo do nome de Moisés ter sido apagado, Jonathan? Essa omissão resultou porque Moisés, ele proferiu sobre si mesmo uma sentença. Após o pecado do bezerro de ouro, ele disse: se não perdoardes o povo, imploro-te, apague o meu nome do teu livro que tu escreveste. Irmãos, o Midrashim vai dizer, tá? Cuidado com o que você fala. O Eterno perdoou os israelitas. A punição que Moisés invocou sobre si foi realizada. O nome dele foi apagado da paraxá Tetzaveh. Esse, como diz o Midrashim, este é apenas o exemplo de quão grave, de quão o Eterno leva a sério as palavras que saem da boca, principalmente daqueles que guardam Torá. Nós fomos chamados aqui, irmãos, desculpa a expressão, mas entre aspas, nós fomos chamados para sofrer, irmãos. Nós fomos chamados para passar na prensa. Por que nós fomos chamados para passar na prensa? Porque o Eterno sabe que dentro de nós há um óleo puro para ser extraído e para manter a menorá sempre acesa. Se nós fôssemos chamados apenas para ganhar neste mundo e não no vindouro, nós não estaríamos aqui agora, não chegaríamos molhado, não chegaríamos primeiro, a gente estaria em outra congregação cantando para a direita e para a esquerda, irmão. Tá? Não estaríamos aqui agora. Então a fala, ela é uma arma muito poderosa, que pode infligir feridas mortais para frente e para trás. Assim como as palavras ásperas podem ferir quando dirigidas contra uma pessoa, também podem ser autodestrutivas, que eu nomenclaturei como palavras suicidas, irmão. Você quer se matar, você quer matar o teu futuro? Então vá para frente do espelho e diga: coitado de ti, ó dor, ó vida, ó azar, eu não nasci para o trabalho, eu não nasci, ou melhor, é o contrário daquela música daquele cantor Tim Maia. Ele dizia: eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Aí você vai dizer: não, eu nasci só para salário mínimo, eu nasci só para viver ajudando fulano de carteira assinada. Irmão, sabe por que estes grandes CEOs, se você for ler a história do CEO da Coca-Cola, se você for ler a história de Mark Zuckerberg, se você for ler a história de todos esses grandes homens que mudaram a história do mundo, você vai ver que eles tinham atitudes muito antes do amanhecer, que eram de palavras palavras positivas. Você é um vencedor, que o mundo lá fora vai chamar de positivismo, nós vamos chamar aqui, irmão, de palavras de poder. Então você pode, irmãos, ao proferir lá a primeira passagem da Amidá, do Shaharit, que é quando você agradece ao Eterno por Ele ter te devolvido a vida, quando você, olha, você já, irmão, profetiza na tua vida, na tua própria vida. Hoje vai ser um dia de trabalho abençoado. Eu vou contar uma experiência para vocês, aqui o judaísmo não tem muito isso, né? Mas só para vocês refletirem. Quando eu saí da aeronáutica, irmão, depois de 8 anos praticamente, não, 6 anos servindo a aeronáutica, todo mundo que saiu comigo, das duas coisas, irmãos, ou se tornava um qualquer,
ou era segurança, né, de um shopping, entrava na parte de seguranças prediais, essas coisas, né? Quem saía do militarismo normalmente enveredava para essas coisas, mas eu não queria ser segurança de shopping, eu não queria ser qualquer outra coisa. Eu encontrei muitos amigos meus que hoje, irmãos, é assim, ficam envergonhados de me dizer o que é que estão fazendo. Hoje eu não forço a falar. Mas eu participava de um grupo de ex-soldados da aeronáutica, irmão, que eu olhava que ele era só derrota, era que eu não estava nem guardando ainda a Torá, que eu resolvi sair do grupo, porque eu vi que nem ninguém tinha prosperado, e naquele momento o Eterno tinha me colocado para trabalhar num banco. Então quando eu falei lá que eu trabalhava em banco, ninguém acreditou. Tu largou as armas? Sim, irmão, na verdade eu nunca peguei uma arma, né? Então não larguei, ela não saiu do meu coldre, irmão. Eu só dei tiro quando foi para entrar na aeronáutica, ainda errei, o alvo estava bem aqui, eu atirava em tudo quanto era canto, irmão, menos no alvo, porque eu tenho estrabismo. Então acho que foi isso, mãe, não deu certo aquele negócio do lápis não, né? Foi a única vez, irmão, que eu peguei arma, e quando eu ia fazer lá o desarme lá da arma, né, retirar aquela coisa toda e entregar a arma desmontada lá para o cara. Quando eu saí da aeronáutica, irmãos, eu coloquei na minha cabeça que eu passei em frente ao outdoor da TIM, e eu vi lá o Ronaldinho, estava entrando esse negócio de celular, né? Então eu disse, eu vou trabalhar nessa empresa. Eu acordava e eu falava aquilo. Irmãos. No dia que a TIM, ela entrou em Belém do Pará, eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar lá no portão, lá na Patriotique, onde ela iniciou. Eu sentei lá com o RG na mão e o meu currículo estava soldado. Mas eu estava, irmão, olhando para aquele ambiente e disse, eu vou entrar aqui, não sei porque mas eu vou entrar aqui. Eu fiz a entrevista com o Cristiano Margas, agradeço ele até hoje por ele me ensinar muita coisa em relação ao mundo corporativo, a vendas. Ele mandou eu vender uma caneta para ele. Me venda uma caneta, irmão, eu gaguejei, irmão. Essa da caneta é velha, irmão. Todo o processo de RH tem me venda uma caneta, tá? O segredo de vender uma caneta é quão importante essa caneta é para você. Se for para assinar um cheque, você pergunta, por que o senhor quer a minha caneta? Porque eu quero assinar um cheque. Então quanto vale a tua caneta para quem quer assinar um cheque, irmão? Milhões. Você precisa da minha caneta para assinar o cheque para receber milhões. Quanto vale a caneta para quem tem muitas canetas? Nada. Então o segredo, quando você estiver aí, Jonathan, o Caio, a Eclesiane, na frente de uma multinacional aí de RH, ou para representar mais medicamento, para qualquer outra coisa, essa da caneta, então você já sabe, a pergunta é para que esta caneta serviria para o Senhor? Para que você quer comprar minha caneta? Então, a resposta que ele te der é a resposta que vai valer essa caneta. E eu passei, irmãos. Então, é só um pequeno parêntese para mostrar o quanto a nossa palavra, ela exerce um poder no mundo espiritual muito grande, seja para o bem, seja para o mal, tá? Então, por isso a falta do nome de Moshe nessa paraxá, tá? Vamos lá. Êxodo 20, 27 e 20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candelabro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. A palavra ordena em hebraico, irmão, é tsawa, tá? Tsawa, que é o tet, o samer, o bet. Tsava, ou tsawa, ou tsava, que significa ordenar, significa incumbir. A raiz designa a instrução que um pai dá para um filho, que um fazendeiro dá para os seus lavadores, que um rei dá aos seus servos. Isso reflete uma sociedade, como diz o Midrashim, estruturada em que as pessoas tinham de prestar contas a Deus pelo direito de mandar, pelo direito de ordenar, pelo direito de falar.
toda a tua fala, irmão, tudo que você mandou alguém fazer, tudo que vocês ensinaram, e eu também, dentro da igreja, dentro do trabalho, tudo que você falou para alguém e que induziu essa pessoa ao erro, que enganou essa pessoa, você vai ser cobrado por cada palavra que saiu da sua boca. Por isso, irmão, a palavra de ordem hoje é mudança radical de comportamento. Vigie o que você está falando, irmão. Vigie essa duplicidade de ser. Ou é sim, ou é não. O que passar disso, irmão, procede do maligno. Se não dá para você ir, não dá para você ir. Se der para você ir, vai, irmão, não invente história. Se você disse que você vai chegar às 4, então chegue às 4, mesmo que com prejuízo seu, irmão. É isso que diz as Escrituras. Se você confirmou, se você deu sim para alguém, que você vai fazer tal coisa, que você se comprometeu com tal coisa, irmão, a única justificativa que o Eterno vai aceitar é uma de fato plausível, porque qualquer outra justificativa, irmão, melindrosa, vai ser usada contra você no tribunal, tá? Ou seja, é nossa responsabilidade cuidar do que a gente fala. Então, esta palavra de ordem nos mostra a obrigatoriedade e a necessidade de haver o azeite puro para alimentar a menorá. Sem o azeite, a menorá não dá luz e, consequentemente, não ilumina. O Eterno aqui nos ensina que a menorá com azeite é indispensável em nossa caminhada com Ele. Alguns têm menorá, porém sem azeite. Outros têm azeite, mas não têm menorá. Para ficar mais claro, uns têm Jesus, mas não têm os mandamentos. Outros têm os mandamentos, mas não têm Yeshua. Então está perneta, tem menorá, mas não tem azeite. Tem azeite, mas não tem menorá. Tá? Então temos aqui demonstrada a interdependência daquilo que recebemos de Deus. Precisamos do Espírito do Eterno com a sua unção. Não adianta queremos ter somente o Espírito sem atuarmos em comunhão com a sua direção. Isso seria algo extremamente danoso ao corpo do Mashiach. Mas é isso que geralmente estamos vendo dentro do corpo do Mashiach. Falta-nos instrução a fim de entendermos quais são os processos usados pelo Eterno a fim de caminharmos com Ele. Tá? 20 e 30. O que aprende-se sobre as primeiras gotas de óleo? Tá? Vejam só, irmãos. Já falamos sobre o nome de Moshe, tá? Aqui também no Midrashim fala como a menorá era preparada para o acendimento, tá? Então diz que geralmente o Cohen, ele acendia a menorá, somente um Cohen poderia limpá-la e prepará-la. Todas as manhãs um Cohen entrava na seção do Kodesh, ou seja, do santo, do tabernáculo, tá? Subia as escadas que conduziam a menorá, tirava as cinzas de todas as lâmpadas, tirava os pavios queimados, colocando novos. Por que ele subiu uma escada, gente? Porque menorá era muito grande, tá? A menorá não é aquilo que a gente colocou aqui em Hanukkah. A menorá, irmão, tinha mais ou menos quase do tamanho aqui dessa caixa de som. Toda de uma peça única de ouro. Inclusive há uma réplica exata dela que foi fabricada pelo Instituto do Templo lá em Israel. Ela está dentro de uma redoma, prova de bala, em uma praça. É só você pesquisar na internet, você vai ver a altura dela, tá?
Então ele derramava o azeite de oliva em cada lâmpada de um cântaro que continha meio lug, ou seja, aproximadamente 250 ml de azeite de oliva kasher. Tá? Fazia isso todas as manhãs, mas não acendia a menorá até a tarde. Tá? A gente aprende uma grande lição do fato de que utilizava-se apenas, irmãos, as primeiras gotas de óleo para o acendimento da menorá, enquanto que para as oferendas o óleo da segunda prensagem era permitido. Então, dentro da menorá, prensar aquele primeiro óleo, irmão, que saía da oliva, era o óleo mais puro, tá? Depois desse ela ficava sendo prensada. Então aquela primeira passada, irmão, não gerava muito óleo. Então olha o tempo que o sacerdote ficava ali naquela menorá, irmão, para encher ela, tá? Então as primeiras gotas de óleo era para o acendimento da menorá, enquanto que o resto do óleo era para as oferendas. Um judeu observante da Torá, em geral, procura garantir que o alimento de sua família que a sua família consome seja o mais kasher possível. Mas este mesmo indivíduo está bem menos preocupado com o alimento para o intelecto que entra em sua casa sob a forma de literatura ou mídia. Então, de acordo com o ponto de vista da Torá, o óleo para menorá, que representa o intelecto, deve ser o mais puro possível. O azeite para menorá, ele é superior ao azeite das oferendas, que simboliza a nutrição. Então a Torá insiste que nossas mentes devem ser nutridas pelo óleo mais puro, ou seja, apenas informações que sejam mais puras e refinadas, tá? Porque o óleo de oliva foi escolhida por Deus? Porque Deus escolhe o óleo de oliva para o acendimento em vez de qualquer outro óleo. A resposta, de novo, está no povo judeu. O povo judeu, irmãos, é comparado à oliva. A oliva, ela emana seu precioso líquido apenas depois de ter sido prensada, irmão. Através de prensagem, através de batida. Então Midrashim diz que igual a isso é o resultado dos judeus terem sido banidos, terem sido perseguidos, né? Quanto mais eles foram perseguidos, quanto mais eles eram banidos, e agora a guerra, mais cumpridores de Torá eles ficam, gente. Quem acompanha o Café com Torá aqui? Café com Torá, irmãos, o Shabat, agora, olha o nível, irmão. Estamos sendo atacados, estamos em guerra. Vamos estudar mais Torá. No Ocidente, estamos passando por dificuldades e problemas. Vamos abandonar a Torá. Eu não vou mais para a congregação. Vou me trancar, vou ficar sozinho aqui no meu, vou chorar. Não quero mais. Para mim chega. Para Israel, quanto mais perseguição, mais estudo de Torá. O Shabat, irmão, começou hoje às 15 horas e vai acabar, irmãos, amanhã às 11 horas, quase logo no outro dia. Eles aumentaram o seu tempo dentro da sinagoga. O que aconteceria se nós estivéssemos em guerra no Brasil? Diminuiríamos o nosso tempo na congregação. Por quê? Porque teríamos medo de chegar até a congregação. Ficaremos receosos de vir para cá. É melhor ficar em casa aqui me resguardando, porque se eu for sair, como está em guerra, eu posso sofrer uma bala. Isso não acontece lá, irmãos. É por isso que quando cai um míssil numa sinagoga, morre muita gente, porque eles estão o tempo todo reunidos. Feliz a nação cujo Deus é o eterno. Israel ocupa a primeiro lugar em tecnologia, educação, entre outras coisas. O contrário também é verdadeiro, meus irmãos. Infeliz é a nação e seus moradores, cujo
Deus não é o Senhor. E no Brasil, irmão, o eterno não é o Senhor. Apesar do nome Brasil, se nós reajustarmos o seu nome, qual o nome que vai aparecer? Israel. Nós moramos em Beit-Lehem. A nossa bandeira tem o nome Pará, que significa o que em hebraico? Vaca vermelha. Pará do mar. Daqui da Amazônia, madeiras saíram para o templo de Israel. Eu ouvi uma história agora, irmão, eu recebi uma aula de descobrimento do Brasil, irmão, que eu falei para o jovem, que eu vou estudar isso a fundo, porque é muito interessante, irmão. Se era mentira o que o cristianismo nos contou, pior é vocês saberem que a descoberta do Brasil não foi nada daquilo que contaram, irmão. Então, já que a gente arrancou aquele fio da matrix do cristianismo, e a gente ainda sofrendo enjoo por conta dessa desconexão com o mundo lá fora, com o sistema cristão, deixa mais um ciclo de Torá, irmão. Eu vou trazer essa história para nós, porque quando a gente desconectar, irmão, saber que nós não somos o que nos disseram, terceiro mundo, coitadinho, dominados, pelo contrário, irmãos. Só um spoiler: te contaram que Dom Pedro, ele foi expulso de Portugal, e para isso ele veio não foi isso? Ele veio por livre e espontânea vontade. Contaram que quando ele chegou aqui, ele viu que tudo estava jogado às traças, aí ele trouxe ouro para reformular as cidades, pelo contrário, ele já tinha mandado muito tempo antes. O Brasil já existia como uma colônia do Império há muito tempo, irmãos. Mas isso é outra história, tá? Então, o que eu falava mesmo, irmão? Isso. Então, quanto mais prensa lá em Israel, mais eles estão reunidos, irmãos. Então, felizes somos nós, que no Kabbalah de Shabbat, irmão, nós já estamos cumprindo o Mikra Kodesh, que é estar na congregação para receber a rainha Shabbat, para receber o dia de descanso, como nós fizemos, Boicala. Mas nós não cantamos não, tá, irmã? Ainda não estou conseguindo, ainda não tenho essa articulação ainda para fazer isso, né? Quando eu espumar menos no canto da boca, aí eu vou e canto. É muito rápido. Então nós recebemos o Shabat, tá? Eu consegui, quando eu cheguei aqui, a porta já tomei até um susto, assaltaram, o irmão William já estava aqui dentro já, né? Então, a gente tem que se programar para tentar receber o Shabat na congregação, estar em congregação, porque é um dia só durante a nossa semana, tá? E, irmãos, notícia de última hora, tá? A retaliação contra a religião no Brasil, ela vai crescer muito ainda, irmão. Ela vai crescer. E se eles vão sofrer, que não guardam Torá, tu imagina quem guarda, irmão, Torá. Você imagina quem guarda Torá. Então, de novo, nós temos que estar preparados, irmão, para a volta de Mashiach. E a volta de Mashiach é com perseguição. Quando você tiver com o grupo de elite, de extermínio, com a arma na sua cabeça, dizendo para você adorar um ídolo, para você profanar o templo, peça logo a morte, irmão. Porque se você ceder, você perde todos os méritos que você tinha para te ajudar a pertencer ao Olam Rabá,
tá? Então, para nós finalizarmos, amanhã, queridos, amanhã, quem puder vir, eu já falei, não está a maioria dos irmãos, mas falem isso, nós iremos começar a segunda parte do Shiur, tão logo, irmã Neida, a gente almoce, porque amanhã nós vamos falar de todos os itens, nós vamos mostrar como o Mishkan tem paralelos com o universo, o Mishkan com os sacerdotes, o Mishkan com o ser humano, o Mishkan com as partes do corpo humano, osso, veia, tecido, etc. Não percam, irmãos, tá? Você é um templo e não é um templo por acaso. Eu só mostrei, irmão, só o rótulo do ser humano e o Mishkan. Agora você vai ver veia, ossos, tendões dentro do Mishkan. Você vai ver o Mishkan e a representação do universo. Você vai ver o Mishkan e a representação da roupa do sacerdote. Então anotem tudo, porque eu não quero, porque eu tenho quase certeza que no outro sábado, Caio, quando eu perguntar para os irmãos o que vocês lembram da Parashat Tetzaveh, irmão, se eu perguntar para o Elilton, vai dizer que não sabe de nada. Se eu perguntar para a Ecleiciane, não me dê essa triste decepção. Foram 2 semanas trabalhando para essa Parashat Tetzaveh, irmãos, tá? Para que vocês absorvam o máximo. Então é melhor anotar para não esquecer do que guardar na mente. Então, finalizando, a importância da menorá e o que ela simboliza, tá? O mandamento de acender a menorá era tão grande que Deus proclamou: a luz da menorá é mais preciosa para mim que a luz do sol e da lua, tá? Isso está naquele material que eu enviei lá no grupo para vocês. Então Deus não ordenou que a menorá fosse acesa por causa do Eterno. O Eterno, irmão, não precisa da luz de ninguém, irmãos. Pelo contrário, é o Eterno que ilumina o universo inteiro. Diz aqui um conto: certa vez um homem com visão perfeita e seu amigo cego quiseram ir para casa juntos. O homem disse ao amigo: deixe-me apoiá-lo e guiá-lo de modo que chegue em casa com segurança. Quando chegaram à casa, ocorreu ao homem que enxergava que o amigo cego certamente poderia estar deprimido com a ideia de seu desamparo. Por isso pensou numa ideia para animá-lo. Por favor, acenda a luz para mim, solicitou ao amigo cego. Apesar de que realmente não precisava do serviço do outro, fez este pedido em consideração ao seu amigo deficiente. Similarmente, Deus não necessita da nossa luz. Pediu-nos para acendermos a menorá para Ele, a fim de nos conceder méritos. É o contrário, irmão. O Eterno pede para você acender luz para Ele, para abençoar você. Não é para abençoar Ele não, irmão. O Eterno não precisa de nada da gente, tá? Então, para demonstrar que Deus não necessita de luz dos seres humanos, as janelas do templo sagrado eram construídas de maneira bastante singular. Ao invés de serem largas por dentro e estreitas por fora, permitindo a entrada da luz, aquelas janelas eram construídas estreitas por dentro e largas em direção exterior, demonstrando assim que é do templo sagrado que partia a luz para fora. A mesma ideia também era simbolizada pelo fato de que a menorá não ficava no Santo dos Santos, o aposento lá particular de Deus. Em vez disso, Deus ordenou que fosse colocada na seção lá do Santo, do Codes. Similarmente, a mesa ficava no Codes e não no Santo dos Santos, demonstrando que Deus não necessita da comida de ninguém. É Ele quem dá comida. Lá dentro do santo, irmão, lá do santíssimo lugar, o que é que tinha lá dentro? Tinha luz lá dentro? Era escuro, irmão. Totalmente escuro. A única coisa que iluminava ali dentro era o
era a Shekhinah, que ficava em cima da Arca do Testemunho. Fora aquilo, irmão, não se enxergava um palmo diante do nariz. Sabe o que significa? Que o Eterno está aonde a luz não habita. Na luz inacessível. E sabe por que aquela parorret era da grossura de um palmo, pesando quase 1 tonelada? Para mostrar o quão distante o Eterno quer estar dos nossos pecados, irmão. O quão difícil é entrar no reino celestial. Se você estiver em pecado, irmão, tu não consegue nem mover essa cortina. Dizem os sábios que nem 4 cavalos árabes, pegando aquela cortina e correndo em lados opostos, conseguiam rasgar ela, irmão. Não era essa grossona, mas ela tinha um peso, era um peso sobrenatural. Ela era tão pesada quanto a do Mishkan, sem ter a mesma grossura e a mesma altura. O peso que ela tinha era espiritual. Só quem conseguia tocar nela era o sumo sacerdote, que conseguia mexê-la uma vez por ano. Mas se chegasse um éder, um senhor, qualquer um mortal, e tocasse nela, a gente não conseguia mover aquela cortina, porque ela tinha um peso de forma sobrenatural, tá? Então, atualmente a gente está, irmão, impossibilitado de doar óleo para menorá no templo sagrado, porque o templo sagrado não existe, tá? Mas nós devemos, irmãos, entender que tudo que nós estamos passando na nossa vida é para o nosso crescimento e para a honra e glória única do Eterno. Vocês vão aprender amanhã porque o Eterno dizia que as vestes sacerdotal deveriam ter glória e majestade. O que significa uma veste com glória e majestade? E aí eu vou fazer a pergunta: será que você está com essa veste de glória e majestade? Então, irmão, com todo carinho amanhã nós vamos prensar os irmãos, porque a Parashat Tetzaveh mais vai nos confrontar do que nos aliviar. Amém, irmãos?